você se sentiu gordinha e decidiu começar uma dieta. E aí você foi lá e jogou sua caloria para, não sei, 1.400, você perdeu o peso, se sentiu bem, e aí foi lá e estagnou. E aí o que você fez? Você foi lá e baixou para 1.200 calorias. Teve uma perda um pouco menor, mas foi lá e estagnou mais rápido ainda. E aí você entrou em desespero e você decidiu baixar para 1.000 calorias. E aí você engordou. Pior ainda. E as pessoas em volta de você ainda ficam falando que você está mentindo, que você está comendo muito mais do que você imagina, que você não está fazendo o seu treino direito. Claro que para muitas pessoas isso é verdade mesmo. Mas algumas não, algumas estão realmente passando por isso. Sabe, quando você faz dieta e não aguenta mais, mas o teu peso está ali, ele não muda, né? E aí você sente que você está mais flácida, mais molenga do que há um ano atrás, mesmo você treinando, fazendo dieta. O que aconteceu? O problema é que você está misturando algumas coisas aí que podem te atrapalhar. Com excesso de estresse, caloria muito baixa por um tempo prolongado, junto com muito cardio, né? Você pode estar aí travando o seu metabolismo e nem imagina. Isso acontece com muitas, já aconteceu comigo no passado. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que acontece no corpo e vou entrar com uma solução. Vem comigo! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Entendendo o que está acontecendo no seu metabolismo? Está acontecendo uma coisa chamada adaptação metabólica, porque o nosso corpo ele quer sempre ficar bem, ele quer sobreviver e ele quer se sentir seguro. Então você está lá dando pouca caloria para ele, ele vai começar a estocar o que ele pode para ele se sentir seguro, porque não tem suficiente, né? Os recursos não estão suficientes. Então ele entra numa adaptação, num platô, por isso que você não consegue mais ver resultados. E assim, muita gente, quando estava na casa dos 20, tinha até resultado com esse tipo de coisa, né? Muita dieta, muito cardio, ficava sequinha e tudo mais. E aí, conforme vai ficando mais velha, as coisas começam a mudar. Já começa a não dar mais certo esse tipo de dieta, né? Por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai acumulando coisa. O nosso corpo ele vai ficando menos resiliente a estresse, né? A gente vai acumulando estresses da vida e a gente sabe que o estresse pode afetar a sensibilidade à insulina. E a insulina, se ela estiver boa, você vai conseguir metabolizar direito os nutrientes no seu corpo. Agora, se ela estiver meio afetada, meio ruim, você pode ficar estocando gordura. E ao longo do tempo também, muita gente vai piorando também essa sensibilidade à insulina. Muitas vezes por comer muito carboidrato na dieta, muitas vezes por excesso de fast food, desses tipos de coisas, e muitas vezes por excesso de estresse e por falta de sono. Então você vai piorando a sua insulina ao longo do tempo. E outra coisa que piora a insulina também é sarcopenia. A gente pensa em pessoas mais velhas quando fala de sarcopenia, mas não. Sarcopenia pode começar na casa dos 30. Pensa que você está fazendo também uma dieta de caloria muito baixa por um período prolongado. Você acha que todo esse peso que você está perdendo é o quê? É só gordura? É lógico que não, você está perdendo massa muscular também. Massa muscular, metabolismo, tá? Quanto mais massa muscular você tem, melhor é o seu metabolismo. Então a gente percebe que conforme a pessoa vai tendo essa perda, né, de massa ao longo do tempo, principalmente também forçada por uma dieta desse tipo, ela começa a ter muito menos sensibilidade à insulina, o metabolismo dela vai indo muito lento. Fora que tireoide, né? A tireoide ela vai sempre tentar ajustar porque você está comendo. Você está comendo um pouco, sua tireoide baixa, o seu metabolismo baixa, é uma adaptação para poder manter aquele padrão. E aí você fica com dificuldade, você não sai do lugar, e aí chega no fim de semana, você come alguma besteira, você fala agora. Você nem pode fazer mais isso. Você ficou presa nessa armadilha, né? A sua vida é só isso agora. Você não consegue sair disso daí. Aí eu vou contar pra vocês a minha história pessoal. Muita gente que me conhece aqui já sabe que no passado eu competi. Eu fui dos Estados Unidos, eu ganhei a competição, né? Eu fui Diva Fitness na WBFF. E eu tava bem sequinha naquela época, eu me sentia maravilhosa com o meu corpo e tudo mais. E a minha dieta era realmente muito baixa também, 1.000 calorias, 1.200 calorias. Eu fazia cardio várias horas por dia. E naquele momento aquilo funcionava pra mim, né? Só que ao mesmo tempo, a minha tireoide era muito baixa, meu T3 livre nem chegava a entrar na referência pra vocês terem uma ideia. Tireoide muito baixa, libido baixo, meu cabelo, ele não parava na minha cabeça direito. Os meus treinos não dava para colocar uma certa intensidade neles porque não tinha energia suficiente para isso. Mas apesar de todas essas coisas, eu me sentia muito bem na época e beleza. Só que foram passando os anos, eu fiz a minha viagem para o Canadá, tive alguns problemas lá, Covid e tudo mais. E na verdade o problema começou bem antes do Covid. E o meu corpo começou a não responder da mesma maneira, porque eu comecei a engordar, comendo a mesma quantidade de calorias
E o peso subindo, o que está acontecendo. E, na verdade, eu sabia o que fazer, obviamente, porque naquela época eu já estava dando consultoria para as pessoas. Eu sabia o que fazer, mas não tinha coragem, né? Que é subir as calorias, que é uma coisa que eu realmente não tinha coragem de fazer na época. Até que um momento eu decidi fazer isso e eu fui gradualmente subindo a caloria, porque eu não tinha coragem de pegar e dar uma porrada e subir a caloria de uma vez só. Eu tinha muito medo de engordar mais ainda, né? Então eu fui gradualmente subindo as calorias. E aí o meu treino melhorou pra caramba e eu ganhei muita massa muscular. Eu postei até na minha rede social, se vocês olharem aqui, ó, sem menstruar, olha como que eu era, magrinha, só tinha cabeça, mas era sequinha. Nessa foto aqui sou eu atualmente, eu ganhei muita massa muscular, não que seja bonito para muitas pessoas aqui, muita gente vai achar feio, mas eu gosto e eu consigo ficar seca, né? O meu metabolismo foi 100% resetado. E graças a isso, hoje em dia na minha consultoria, o que as meninas mais falam é que elas conseguem emagrecer comendo. Come bem, treina bem, se sente bem, porque é a ideia que eu trago para todos a partir da minha experiência pessoal. Então hoje eu treino bem, eu posso treinar pesado, eu durmo bem, eu me sinto bem, minha cognição é boa, meu cabelo tá na minha cabeça, eu me sinto ótima, maravilhosa. E naquela época eu comia 1.200 calorias, hoje eu como 2.500, como até mais, se vocês olharem tem meu vídeo aí das 4.000 calorias que eu faço. Então eu não engordo com isso, eu resetei totalmente o meu metabolismo e eu já tenho 36 anos, eu tô com um metabolismo melhor do que quando eu tinha 27, 28 anos. Então você vê que a idade não muda tudo assim, eu ganhei bastante massa muscular e foi isso que me ajudou. Mas entendendo rapidinho o que acontece aí, né? Vou falar brevemente sobre as coisas. Naquela época eu falei pra vocês, meus hormônios eram baixos também, eu tinha o estrogênio de uma mulher na menopausa. E o que acontece, né? O estrogênio, ele também ajuda com massa muscular, sensibilidade à insulina. Mas a minha insulina não ficou tão ruim por causa do meu BF, da dieta, não tive tanto problema assim com a insulina. Mas tudo bem, vamos entender duas coisas. Tireoide. A sua tireoide, ela vai sempre ajustar para a sua energia, tá? O seu corpo, ela é o termômetrozinho do seu metabolismo. Pensa assim. Então você às vezes vai olhar só o TSH, você não vai ver nada demais. No meu exame, por exemplo, TSH e T4 livre eram normais. O T3 livre, que é a forma ativa da sua tireoide, que é o cara que vai lá e vai impulsionar o seu metabolismo, o meu estava baixíssimo. Não existia essa conversão. Por quê? Porque o meu corpo precisava baixar essa caloria para poder me manter vivo. Tá? Do contrário, eu ia definhar. Então é um mecanismo de sobrevivência do seu corpo. Só que tem esse downside que você não pode mais fazer nada. Você come ali uma besteira no fim de semana, você engorda, você não tem mais resultado. Tá? E os sintomas também da tireoide, meu cabelo caía muito, uma retenção hídrica incômoda. Então eu tive que agir nisso e resetar essa tireoide. E eu resetei como? Com nutrientes, com comida. Tá? Segundo, cortisol. Eu já falei várias vezes para vocês aqui no vídeo, tem duas diferenças do cortisol. Se o cortisol é muito alto, ele pode afetar a sua sensibilidade à insulina. Tá? Se a sua insulina tá ruim, você pode acumular mais gordura. Fica muito mais difícil de perder gordura. Ao longo do tempo, nós temos a fase de adaptação, que eu também já falei aqui, que o seu corpo está lá sob estresse e ele tem que se adaptar com aquilo. Né? O seu corpo quer se adaptar, ele precisa sobreviver. Então você vai ficando com a sua cortisol mais flat, até o momento que ele fica muito baixo, que é quando você não tem energia para mais nada. Você acorda cansada, seu dia cansado, cognição ruim, tudo cansado. Nesse momento, seu corpo não consegue mobilizar a gordura direito. Tá? Então, assim, cortisol alto, insulina, gordura. Cortisol baixo, mobiliza direito, tá ali aquela gordura presa. Então, tudo isso atrapalha você. Pensa que somos estresse na sua vida, mais essa questão da sua dieta hipocalórica, né? Mais o cardio. Nesse momento o treino realmente entra como um estressor, seu corpo vai segurar tudo que ele puder, por isso que vocês não têm resultado. Então o que você tem que fazer? Mudar isso que eu tô falando, né? Então um protocolo aí de reversão que eu fiz em mim, deu muito certo e eu faço com os meus clientes e funciona muito bem também, é isso, né? Você fazer uma dieta reversa. Vai ser difícil no começo? Vai. Você vai acumular algum peso, talvez? Sim, que pode ser água também, tá? E aí vocês têm que parar com a loucura de se pesar todo dia, porque é uma tortura. Ah, se pesa todo dia, você vai ficar como? Né? Você vai ficar louca, porque o nosso corpo flutua muito, né? Principalmente mulher. Principalmente se você entra na TPM, seu peso pode subir 2 quilos só de água, então você não pode surtar com isso. Você tem que tomar coragem e realmente fazer essa dieta reversa. O que você pode fazer? Você pode subir devagar, você sobe 200 calorias na semana, ver como sente, 300, 400.
E aí entra a parte 2 do protocolo, que é a questão da musculação. E a partir do momento que você come mais, você consegue treinar melhor. Você consegue levantar mais peso, você tem mais disposição, você tem mais energia. E aí você começa a ganhar músculo, que é o metabolismo ativo, que eu sempre falo para vocês. Então a partir daí o metabolismo já vai estar melhorando, sua tireoide já vai estar respondendo mais, ela vai estar recebendo o que ela precisa, seu corpo vai começar a se sentir melhor, né? Ele vai começar a se sentir mais seguro. Agora, se você tiver com algum problema na adrenal muito sério, que aí é a parte 3, né, a questão de estresse, aí você tem que ver se o treino pode ser um estressor extra, tá? Mas isso é uma coisa muito individual, né? É uma coisa muito individual, tem que ver de pessoa para pessoa. Então, parte 3 é melhorar a questão de estresse, questão de sono, né? Que estresse é a coisa mais incontrolável que a gente tem, principalmente quando é um estresse que vem da vida, assim, ou de coisas que você não são palpáveis para você controlar. Mas a forma como você lida também com essas coisas vai te ajudar muito, tá? Então, assim, é uma coisa difícil de você mudar, mas se tirar, melhorar a questão de estresse e de sono, acabou. Esses 3 parâmetros aqui, você praticamente resolveu o seu problema, tá? E você vai poder voltar a comer como uma pessoa normal, não vai definhar e vai se manter seca, tá? E depois disso você pode entrar aí com as estratégias que eu entro pra mim, que todo mundo tá me pedindo na consultoria, que é a suplementação, os peptídeos, né, e tudo mais. Tudo isso vai aumentar a sua performance e fazer você se sentir melhor, tá? Então, assim, tem muito essa questão da matemática do só coma menos, né? A questão da termodinâmica, você só come menos e pronto, emagrece. Beleza, funciona, tá? Comer menos emagrece, claro, é um balanço. Só que você tem que pensar que se a pessoa tá com o metabolismo zoado, ela precisa comer quantas calorias para ela poder emagrecer? 800? Né? E esse peso que ela vai perder vai ser todo de gordura? Se ela não tá metabolizando gordura direito, se ela tá com o cortisol zoado, se ela tá com a tireoide zoada, o que você acha que ela vai perder fazendo isso? Massa muscular. E aí que entra também a problemática do esmonjado da vida, né, do GLP, tem até vídeo sobre isso aqui no canal, assiste aí. E é isso, eu espero ter ajudado, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha e vamos crescer essa comunidade. Beijo!